E aí, vestibulandos, tudo bom? Bom, na aula de hoje vamos falar sobre geometria espacial, a parte de fundamentos, também conhecido como geometria de posição. Então vamos falar sobre definições de ponto, reta, plano, posições relativas, projeções ortogonais, distâncias, teorema das três perpendiculares, diedros e triedros. Eu vou focar aqui mais na parte teórica, porque como os vestibulares misturam conceitos de toda a geometria espacial, eu vou fechar a geometria espacial com a parte teórica e depois eu faço vídeos só de exercícios. Então fique esperto que terão outros vídeos sobre poliedros, prismas, pirâmides, cilindros, cones, esferas. Ah, e os troncos, tronco de pirâmide e tronco de cone. Bom, e antes de começar, só para situar vocês no grau de importância desse assunto, no Enem pelo menos, dá uma olhada aqui na estatística dos últimos 5 anos que eu fiz. Das últimas 236 questões, ó, quem está ganhando é razão, proporção e porcentagem, mas ó, geometria espacial já está em segundo lugar aqui, ó. Tá vendo? Aqui tem muita coisa para falar. Como o exercício mistura tudo, então eu vou fechar toda a parte teórica e fazer só exercícios. Beleza? Então vamos começar aqui falando do ponto e como é que ele é representado. O ponto ele não tem dimensão. Ele serve para indicar ali uma posição. Então a gente usa comumente letras maiúsculas do nosso alfabeto, tipo A, tipo B, tipo C. E não precisa ser uma bolinha, pode ser um tracinho. Então se tiver uma reta e tiver um tracinho, isso aqui também indica um ponto, certo? Não tem dimensão, 0D. Já a reta já tem uma dimensão. Só que a reta é infinita, tá? Quando fala reta, é infinita. Ah, mas se ele tiver começo e fim, aí não é uma reta, é um segmento de reta. E se ele tiver começo e não tem fim, aí será uma semi-reta. Então, reta tem uma dimensão, ele é 1D. Já o plano, ele tem duas dimensões, ele indica aqui uma superfície. Também é infinito para cá, infinito para lá, infinito para cá, infinito para cá. Então é como se fosse um chão infinito. Ele tem duas dimensões, ele é representado por letras gregas minúsculas. E a reta ela é representada por letras minúsculas do nosso alfabeto. Não é uma regra fixa, tá? Às vezes você vê exercício que vai mudar isso aí, mas esse é o mais comum. Já o espaço já envolve algo tridimensional, ele é um 3D, tem 3 dimensões. Então, por exemplo, aqui eu coloquei um pontinho, ele está aqui no espaço. Então, espaço já indica algo tridimensional. Vamos agora falar das posições relativas. Primeiro, entre retas. Então, as retas podem ser paralelas. Cuidado com definições que falam que paralelas nunca se encontram. Mentira! Ué. Como é que as retas paralelas podem se encontrar? É só elas estarem uma em cima da outra. E aí, nesse caso, elas são coincidentes. Então, retas coincidentes não deixam de ser paralelas. Aí elas terão todos os pontos em comum. Então, cuidado. Se ele falar retas paralelas não coincidentes, aí beleza, não terão pontos em comum, hein? Cuidado. Retas concorrentes, elas já se cruzam aqui num ponto, tá? Então elas definem um plano e elas têm um ponto em comum. E as retas perpendiculares, elas também são concorrentes, porém, elas formam aqui o ângulo de 90 graus. Então, se elas são concorrentes e formam 90 graus, são chamadas de perpendiculares. E tem essas duas aqui, ó. Retas reversas e retas ortogonais. Retas reversas são retas que não podem ser colocadas no mesmo plano. As ortogonais também não. As ortogonais são reversas. Tá? Todo par de retas ortogonais são reversas. Mas nem todas reversas são ortogonais. Qual a diferença das duas? Bom, a diferença das duas vou mostrar aqui no GeoGebra. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Tá vendo essa reta? Eu pus o cubo aqui para você visualizar melhor. Tá vendo essa reta azul e essa reta verde? Ó? Elas não estão no mesmo plano. São reversas. Repare que eu posso pegar essa reta e modificar aqui, ó. Elas continuam fora do mesmo plano. Não tem um plano que as contenha ao mesmo tempo. Agora, qual a diferença de reta reversa e ortogonal? Ó, essa é reversa. E quando eu coloco aqui, ela, além de reversa, é ortogonal. O segredo tá aqui, ó. Quando eu pego esse ângulo aqui, ó, forma 90 graus aqui, tá vendo? Ó?
Elas não são perpendiculares, porque elas não se cruzam, não se tocam. Mas a projeção delas fica a 90 graus. Então, isso é reta perpendicular. Então, isso são retas ortogonais. Se eu mudo para cá, ó, ela não está mais 90 graus. Ela é só reversa. Ó, não está no mesmo plano. E se não está no mesmo plano e forma 90, além de reversa, são ortogonais. Então, entenderam a diferença de retas ortogonais e retas reversas? Ó, tudo reversa. Só que aqui não é ortogonal, agora é ortogonal, porque formou 90 graus na sua projeção, certo? Vamos voltar para a luzinha? Bom, os planos também podem ser paralelos. Planos podem ser paralelos. Eles podem ser concorrentes. Repare que quando são concorrentes, existe uma intersecção entre eles. E essa intersecção é uma reta. Ó, repare que existe uma reta aqui que é a intersecção dos dois. Ó. Bem aqui. As retas perpendiculares também são concorrentes, porém, ó, eles formam 90 graus. Ó. Então, retas perpendiculares formarão 90 graus. E temos a posição entre retas e planos. Uma reta pode ser paralela a um plano, sem problema. Uma reta pode ser concorrente ou secante a um plano. Aí ela fura o plano, ela fura nesse ponto. Isso aqui está pontilhado porque ficou atrás do plano. E saiu aqui, ó. Então, retas concorrentes ou cercantes. E essa aqui também é concorrente, porém formou 90 graus. Então, a reta e o plano são perpendiculares, ó. Certo? Bom, agora o que são projeções ortogonais? Projeção ortogonal, pensa em sombra. Como assim sombra? Sombra, sabe? Quando você está na praia lá e tem sol, imagina que tem um solzinho aqui, ó. Solzinho aqui. Aí a sombra que esse ponto vai fazer nessa reta é esse pontinho vermelho. Então, este pontinho vermelho é a projeção ortogonal deste ponto sobre essa reta. Entendeu? Pensa sempre em sombra. Qual que é a sombra que esse ponto faz no plano? É esse pontinho vermelho. Então, a projeção ortogonal desse ponto no plano é esse ponto vermelho. E qual que é a projeção ortogonal de uma reta sobre um plano? A sombra que essa reta faz no plano vai ser essa outra reta aqui. Então, essa reta vermelha é a projeção ortogonal dessa outra reta nesse plano. E parecido com projeção ortogonal, agora é a distância. Distância entre pontos é um segmento que une os dois pontos. Aí dá para calcular às vezes por Pitágoras, né? Então tem vários mecanismos para a gente achar a distância entre pontos. Distância entre ponto e uma reta, lembra da projeção ortogonal? Agora é a distância daquele ponto até aquela reta formando 90 graus será a distância entre ponto e reta. E a distância entre ponto e plano, ó, é esse segmento que vai do ponto até o plano, formando 90 graus, será que é a distância entre ponto e plano. Agora que o teorema das três perpendiculares. Eu vou falar aqui, se você não entender nada, normal, é o padrão, porque preciso de um mecanismo melhor para explicar. Mas primeiro eu vou falar da parte aqui que geral não entende nada, que é assim, ó. Olha essa figura, eu vou falando, não nem vou colocar indicando, vê se você entende. Se você tiver uma reta T, procura a reta T, não vou ajudar não, hein? Ela toca o plano num ponto A, reta T, ela é perpendicular ao plano no ponto A. Nesse ponto A passa uma reta R. Essa reta R é perpendicular a uma outra reta S, nesse mesmo plano, tudo nesse plano. E eles são perpendiculares num ponto B. Se eu fizer qualquer reta que passe por B e passe pela reta T num ponto P, formando a reta U, essa reta U será perpendicular à reta S. Tá, agora eu vou ajudar vocês. Ó. Então, se essa reta toca o plano num ponto A e no plano passa uma reta R perpendicular à reta T, e nesse mesmo plano passa uma reta S perpendicular à reta R num ponto B, qualquer reta que vai do B até um ponto aqui na reta T vai formar uma reta U perpendicular à reta S. Aí vem a parte que você fala, entendi, só que vem outra pergunta. Para que eu vou usar esse troço? Ah, aí vamos para o GeoGebra, cara.
Então vamos lá, ó. Estou no GeoGebra aqui, temos um plano, e aí nós teremos uma reta T. Essa reta T toca o nosso plano num ponto A. No ponto A temos uma outra reta R, e essa reta R é perpendicular à reta T, beleza. Agora temos outra reta S, tá aqui, que também é perpendicular àquela reta R. Fechou? Formando o ponto B. Agora é o seguinte, se eu colocar qualquer ponto naquela reta T, tipo esse ponto P, e ligar o ponto P até o ponto B, formando outra reta, esta nova reta será perpendicular àquela reta S, aquela reta azul. E está aqui o nosso teorema das três perpendiculares. Ó. Repare que esse ângulo de 90 não se altera se eu pegar esse ponto P e mexer aqui, ó, tá vendo? Ó? Não altera, ele continua 90 graus. Tá vendo? Ó? Ó que legal. Bonito, né? Muito bonito isso. Você já deve ter visualizado agora o teorema das três perpendiculares. Você deve ter visualizado agora o teorema das três perpendiculares e continua a pergunta na sua mente. Para que diabo serve isso? Ah, mas aí que vem o lance. Dá uma olhada. Dá uma olhada nesse cubo. Tá vendo o cubo? Ó, o cubinho. Cubinho bonitinho. Dentro desse cubo eu vou desenhar um triângulo aqui. Certo? Tá vendo esse triângulo? Vou até pintar ele aqui, ó. Pronto. Aí eu te pergunto, esse triângulo é um triângulo retângulo? Será? E pergunto mais, se eu alterar essa posição aqui, ó, será que muda alguma coisa? E a resposta, ó, se eu colocar esse ponto aqui, ó, fica fácil de ver que ele é um triângulo retângulo aqui, certo? Agora, se eu alterar aqui, é mais difícil de ver se esse triângulo ele é retângulo aqui. Mas é, ó, olha ele de frente aqui, ó. Aquele ângulo de 90 não mudará. Não mudará, vai ser sempre 90. Vai ser sempre 90. E aqui está o teorema das três perpendiculares, ó. Você tinha uma reta aqui T, ela é perpendicular a uma reta aqui. Se essa reta for perpendicular a essa outra reta aqui, então essa última é perpendicular a essa. Tá vendo aqui uma aplicação de teorema das três perpendiculares em cubos. E cubo cai muito? Nossa senhora! Eles adoram cubos. Cubos paralelepípedos, cai muito cubo paralelepípedo. Conseguiram então visualizar aqui uma aplicação do teorema das três perpendiculares? Que antes você falava, não serve para nada. Sabe aqueles exercícios que você fala, será que ali é 90 graus? Se fosse, resolvia a minha vida. E às vezes é. E você enxergaria pelo teorema das três perpendiculares. E não se esqueça de se inscrever, porque eu vou fazer uma série aí de vários vídeos de geometria espacial, hein? Então fique esperto aí. Bom, para finalizar, vou falar dos diedros, que é uma região no espaço formada pela junção desses dois planos. Parece um caderno, né? Caderno aberto. E é mesmo. Só que ele é infinito para cima e infinito para baixo. Então imagina que essa região aqui dentro, no espaço, essa região é o que a gente chama de diedro. E o triedro é uma região formada por esses três semi-retas aqui, ó. Então imagina que ele é infinito para cá, infinito para lá, infinito para lá, forma tipo uma pirâmide, só que infinita. Então essa região aqui toda será o nosso triedro. E se a gente fechar esse espaço, aí teremos aulas seguintes que serão os poliedros, que cai muito também. Então fiquem espertos nos próximos vídeos sobre poliedros e as outras coisas, e depois vou fechar só com exercício, hein? Então acompanha aí que terão muitos vídeos. É isso, falou, tchau. E se você tem dificuldades com porcentagem e geometria plana, que nós vamos usar aqui nesses exercícios mais pra frente, vou deixar aqui 2 vídeos aqui pra vocês, tá? Falou e até a próxima. Never stop, I'll get it if I want it. Gotta make to myself a promise. I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top.